O mundo das animações independentes é maravilhoso. Quer dizer, é debatível. Mas tem sim muita coisa boa saindo por aí. E hoje eu quero falar sobre a animação independente que eu mais tenho gostado de acompanhar nos últimos anos. Hoje eu tô aqui pra falar sobre Punch Punch Forever. Criado pelo Speedoru, ou só Speedo, ou Speedo Sausage. Não, esse ele já não usa faz um tempo. A real é que ele usa tanto o nome Speedoru em alguns lugares quanto só Speedo em outros. Então, pra ficar mais fácil, ao longo do vídeo vamos usar só Speedo. Criado pelo Speedo, Punch Punch Forever é uma série de animação de paródia e comédia que estreou em 15 de julho de 2023 no Newgrounds e aqui no YouTube mesmo. A série conta a história de Matsumoto Gogo, uma menininha prodígio em artes marciais que vai participar do Infinito Tornamento, um torneio onde homens e demônios se enfrentam. E se humano... pera aí. Talvez eu tô indo um pouco rápido demais. Eu acho que antes da gente falar de fato sobre Punch Punch Forever, eu acho importante a gente falar sobre quem é o Speedo. Porque no fim das contas, Punch Punch Forever é essencialmente uma grande carta de amor às coisas que o Speedo ama. Então, entendendo um pouco mais sobre ele, a gente entende um pouco mais sobre a série. Então vamos voltar um pouco no tempo. Lá pro início da década de 2010, era muito comum no YouTube a gente ter canais que faziam animações, principalmente animações em Flash. Aqui no Brasil eu lembro bastante do Rebosteio, do Coelho do Gato Galáctico e do 5 alguma coisa. E claro, na gringa tinha muito também. Lembro das animações do Eagle Raptor / Starbomb e das animações do Tobuscus, mesmo não entendendo muito das coisas que ele falava, já que eu ainda estava aprendendo inglês na época. E por que eu tô falando disso exatamente? Bom, o Speedo já faz animações pra internet há muito tempo, então se você tá inserido nesse meio, é bem capaz de você já ter passado por algum projeto dele em algum momento e às vezes nem sabe. Foi em 2012 que o Speedo criou sua conta no Newgrounds e YouTube pra postar suas animações. E muitas das animações focadas em humor daquela época pareciam seguir o mesmo estilo, humor absurdo com desenhos mais grotescos possíveis. Se você viveu essa época, você sabe do que eu tô falando. Parecia que a tendência era desenhar seres humanos de uma forma bem esquisita e exagerada, e fazer as piadas mais bobas possíveis. Foi nessa época que o Speedo teve seu primeiro boom no YouTube, lá em 2014, com a série Super Booby Greasy Warriors. Pelo título já dá pra ter uma noção do que esperar, né? A série era sobre um otaku gordinho chamado Clyde, que se acreditava ser um dos 3 escolhidos, nascido com os implantes da imortalidade. Esses implantes sendo implantes de silicone. Tá, tipo, entendeu? Ele é gordo, aí ele tem umas tetonas, enfim. Esse Clyde acaba vivendo junto com 2 mulheres chamadas Mimiko e Sakura, que seriam as outras 2 portadoras dos implantes. E aí tem um cara que tá atrás desses implantes e fica perseguindo eles. Esse é basicamente o plot. Era 2014, né? As coisas eram um pouco diferentes. Se a gente forçar um pouco, dá até pra traçar um paralelo entre Super Booby Greasy Warriors e Punch Punch Forever, já que ambos meio que fazem paródia com a comunidade e com o próprio gênero de anime em si. Com Super Booby Greasy Warriors focando bem mais em fazer piada em cima da hipersexualização que muitos animes acabam sofrendo. Ou às vezes o Speedo só queria desenhar umas mulheres com uns peitão na época, vai saber. Man, the animator for this must be a sad, lonely fuck. Por volta de 2014 a 2016, o Speedo continuou fazendo animações pra internet. Muitas delas sendo paródias de outras séries, como Kill la Kill, Naruto, Yu-Gi-Oh! E essas animações acabaram impulsionando bastante o reconhecimento dele. E até em anos mais recentes ele se manteve fazendo esse tipo de animação. Claro, focando bem mais em seus projetos originais agora, mas vez ou outra ele solta um vídeo assim. E aí chegamos em 2017, o ano que eu tive o meu primeiro contato com o Speedo. Naquele ano a gente veria a parceria do Speedo com o músico Snail's House, You son of a bitch. em que ele ficou responsável de fazer a animação do clipe de Pixel Galaxy. E cara, essa animação estourou muito na época. Hoje ela já conta com mais de 120 milhões de visualizações. E essa parceria dele se manteve, tá? Já que tempos depois foram feitos outros clipes continuando a história que vimos em Pixel Galaxy. Sendo esses vídeos Snail-chan Adventure em 2018, Twinkle Star em 2020 e finalizando a história Restart em 2022. Todos os clipes são muito bonitos e eu recomendo muito pra quem ainda não conhece. Snail's House não seria a única parceria que o Speedo faria quando o assunto era música, já que em 2021 ele trabalhou no clipe da música God Save the Music, da banda de punk rock japonesa Winners.
Esse pessoal meio que entrou em contato com o Speedo porque em 2019 ele tinha feito uma fã animação curtinha de 20 segundos de uma das músicas deles. Aí chamou a atenção deles e contrataram o Speedo para fazer um clipe completo em 2021. É claro, o Speedo fez muita coisa além desses projetos que eu citei até então, mas acho que esses foram os mais relevantes que eu poderia citar para vocês entenderem mais sobre ele. Não tem nenhum outro projeto que eu acho que tá faltando. Nenhuma outra animação lançada em 2022. A gente deu uma boa volta, né? Mas finalmente chegamos em 2023, no episódio piloto de Punch Punch Forever. O plot da série é bem simples. Como eu tava falando antes de alguém me interromper no início do vídeo, Gogo Matsumoto é uma menininha de 11 anos prodígio em artes marciais. E junto da sua família embarcam para competir em um torneio de artes marciais que coloca humanos contra uma enxurrada quase infinita de demônios de um outro reino chamado Akumugai. Se um humano vencer, ele terá o desejo realizado pelo Senhor da Guerra de Akumugai, o Imperador Koro. E é essa a premissa, bem simples e direto. Mas pra mim o charme de Punch Punch Forever não vem exclusivamente do plot, e sim da sua estética, humor e no visível carinho colocado nesse projeto. Como eu tinha dito no início, essa série é uma carta de amor pra tudo que o Speedo ama, e uma das influências mais perceptíveis é a de animes retrô. A série foi claramente inspirada por animes shounen clássicos, como Dragon Ball, Hokuto no Ken e Yu Yu Hakusho. Tipo, fala sério, um torneio de artes marciais envolvendo criaturas superpoderosas, tem coisa mais shounen que isso? É bem perceptível também o gosto pela estética VHS que o Speedo adotou para fazer a série, já que ela é toda feita no formato 4x3, que era o formato usado naquelas televisões de tubo, sem contar na própria descrição do piloto que diz o seguinte: Encontrei esse VHS chamado Punch Punch Forever no porão do meu pai, em uma caixa com o rótulo não abra. Mas ele só escreveu isso na caixa porque havia um rato grande e assustador lá dentro, e o rato me mordeu quando eu fui pegar a fita, e agora eu tô cego do olho esquerdo. Enfim. Finalmente consegui digitalizar e fazer o upload. Aproveite! Esse tá marcado como episódio 1 de 62.737. Ok. Enfim. Eu digo que Punch Punch Forever é uma série feita com carinho porque a gente tem que lembrar que ela é feita por uma única pessoa. A partir do segundo episódio, o Speedo chegou a contratar mais gente para ajudar na animação e colorização, mas ainda assim é essencialmente um projeto de um cara só. O que é impressionante quando a gente para pra analisar que a série tem música de abertura completa, digna de um anime de verdade, e todos os episódios são dublados em japonês. Antes de eu falar um pouco mais sobre os episódios da série, acho interessante falar sobre a criação de Punch Punch Forever, já que a ideia inicial não era bem ser o que a série é hoje. Mesmo tendo seu lançamento em 2023, a ideia para a série já existia por volta de 2020. Só que não como uma série animada, e sim como um jogo. A ideia do Speedo era criar um jogo que seria semelhante / um sucessor espiritual do jogo The First Funky Fighter. Um jogo arcade antigo que tinha uma vibe meio acerte a marmota, tá ligado? Foi nessa época que os designs dos personagens de Punch Punch Forever começaram a surgir e foram reaproveitados para a série. O Speedo percebeu bem cedo que fazer um jogo não é fácil. Então, depois de alguns dias quebrando a cabeça com isso, transformar essa ideia numa série animada parecia uma solução mais atraente, já que era algo que ele já estava mais acostumado a fazer. E originalmente também começou como um conceito bem mais simples, de ser uma série que acontece inteiramente em um clube de karatê depois da escola, em um dojo. Só que aos poucos essa ideia foi desenvolvendo em algo a mais até chegar no produto final que temos hoje. Estamos chegando no segmento final do vídeo, em que eu vou falar um pouco sobre cada episódio que saiu até então de forma individual. Então, se você se interessou pela série, eu recomendo muito você assistir ela agora. Como eu vou falar sobre as coisas que envolvem cada episódio, vai ser meio que spoiler se você não viu ainda. Não que seja um problema muito grande, já que a série é para ser focada em humor, né? Mas eu acho que é mais interessante assistir sem saber muito o que esperar. Então, vamos lá. Episódio piloto. A verdade é que parte do que acontece no primeiro episódio meio que já foi falado ao longo do vídeo enquanto eu dava mais contexto sobre a série. Mas ainda assim eu vou usar esse espaço para falar algumas curiosidades sobre alguns dos personagens. O episódio começa com a introdução do Infinite Tournament e dos personagens principais. Começando pela Gogo, a protagonista, o Speedo já disse uma vez que a inspiração do design dela veio muito da Velma de O Pequeno Scooby-Doo. Quando você coloca as duas lado a lado, dá pra perceber. Apesar de ser a protagonista, ela foi a segunda personagem criada da série, sendo a primeira a Nono, a sua irmã meio demônio, que é apresentada pouco depois. A Nono foi primeiramente uma OC criada pelo Speedo em meados de 2016, e depois foi adaptada para a série.
A gente vê ao longo da série que ela fica trocando entre a forma humana e de demônio quando ela espirra. Essa ideia faz uma clara referência a Lunch de Dragon Ball, que tem essa mesma gimmick. Fechando a família Matsumoto, a gente tem a Mama. E sim, esse é o nome dela, como confirmado por essa ficha de personagem que o Speedo fez. Ele realmente gosta de nomes que repetem a mesma sílaba. Também conhecemos o mascote da família, o Cool Frog, que ele é meio que um self-insert do Speedo na série, já que esse é um OC de si mesmo que ele já usa há bastante tempo. Quando os protagonistas chegam ao torneio, a gente é apresentado aos vilões da série, que meio que não são bem vilões, né, mas eu não pensei em nenhum outro jeito de descrever eles. Sendo eles o Imperador Koro e seu assistente, Jin. Seu assistente. O Jin, de acordo com o Speedo, é um fanboy e não uma mulher. Fica a seu critério se essa informação é relevante ou não pra você. Mais pro final do episódio, a gente tem um personagem bem interessante, o Imperador do Japão. Ele é interessante porque ele não é um desenho, né? Ele é interpretado por uma pessoa real. Mais especificamente pelo Sephiroth Sword 57. Ele é um cara que faz vídeo pra internet onde ele ensina sobre cultura japonesa de uma forma bem caricata. Matane! Episódio 2, My Little Slasher. A partir daqui a gente começa a ter meio que um tema para cada episódio, e o tema desse, como fica bem claro, é filmes de terror slasher. Mais especificamente, Sexta-feira 13, né? Já que os dois personagens que aparecem nesse episódio, o Gayson e a Geiko, são referências escancaradas ao Jason Voorhees. Uma coisa sobre a Nono que vemos nesse episódio é que ela tem uma súbita mudança de personalidade quando ela entra em contato com água fria. E assim como a Lunch de Dragon Ball, isso também é uma referência a outro personagem, só que dessa vez a Rama. Eu particularmente gosto muito de um momento no episódio em que o Gayson cita vários acidentes que aconteceram com ele, e todos são referências / piadas às muitas mortes do Jason Voorhees no cinema. E eu sinceramente não tenho muita coisa pra falar desse episódio não. Mas pro episódio 3... Para esse episódio, o Speedo postou um documento no Newgrounds falando sobre a produção dele, então eu vou poder trazer algumas curiosidades legais. Ele não fez isso pros outros episódios, só pra esse, infelizmente. O episódio 3, Toothless Aggression, é claramente uma carta de amor do Speedo a wrestling, ou luta livre, né? O Speedo já deixou claro que teve uma época da vida dele que ele consumia bastante coisa de wrestling, principalmente no final dos anos 90 / início dos anos 2000. Mas ali por volta da metade dos anos 2000 ele foi parando de acompanhar, só vendo uma coisa ou outra ali na internet às vezes. Só lá pra 2019 que ele voltou a consumir mais de novo. Então quando ele começou a fazer Punch Punch Forever, fazer um episódio com tema de luta livre sempre estava nos planos dele. De começo, o Speedo tinha a ideia de fazer o episódio de wrestling envolvendo a Mama mais pra frente. Só que tanta gente fez fanart dela usando o traje de luta que aparecia na abertura que ele decidiu jogar pro terceiro episódio mesmo. De começo, ao invés de 2 irmãos lutadores, seria apenas um, com uma parceira lutadora mais alta. E o Speedo tinha uma ideia muito legal para esses personagens, conseguir 2 lutadores de luta livre japoneses para fazer as vozes. E ele já tinha 2 nomes em mente, Maki Ito e Tomoaki Honma. Mas ele meio que acabou descartando a ideia, porque conseguir 2 pessoas que não são dubladoras e que não falam inglês pro desenho animado de internet dele parecia complicado demais. Porém, mais pro final da produção, ele ainda não tinha arrumado ninguém pra fazer a voz da Mika, aquela personagem que xinga os 2 irmãos no final do episódio. E ele pensou, e se ele conseguisse a Maki? Bom, depois de um e-mail pra agência dela e alguns dias de espera, deu certo. A voz que a gente escuta nessa cena... Oi, Okiro! Okiro! Fucking bullshit, motherfucker! You piece of shit! Fuck you, bitch! É da Maki Ito. Pra quem não tá inserido nesse meio, a Maki é uma lutadora de Joshi que ao longo dos anos ganhou fama no ocidente,
sendo especialmente conhecida por seus palavrões excessivos em inglês. Let's just be honest, guys. No woman could ever replace Anna. It's true. Huh? Who's that? Surprise, motherfucker! Eu acho que não tinha personagem melhor pra ela. E olha só quem tá de volta, senão o Sephiroth Sword 57. Dessa vez fazendo o papel do Junshin Aniki. Aposto que se eu não tivesse falado pra vocês, vocês nem iriam perceber que é o mesmo ator que fez o papel do Imperador do Japão no episódio 1. Nossa, esse vídeo foi longo. Provavelmente o maior que eu já fiz até hoje. E eu espero de coração que vocês tenham gostado disso aqui. É sempre um prazer falar sobre as minhas nerdices aqui nesse canal com vocês. E eu espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o Speedo e sobre essa série que eu tanto gosto chamada Punch Punch Forever.